Amados irmãos e irmãs, queridos telespectadores que nos acompanham em mais um programa Vivendo a Palavra de Deus, bem-vindos! Hoje vamos meditar o Evangelho para o 14º domingo do tempo comum do ano litúrgico A. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que nos acompanham nesta hora da meditação do Evangelho do dia. Neste 14º domingo do tempo comum, ouvimos este trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Este trecho do Evangelho se insere no contexto logo após o momento em que Jesus chama a atenção daqueles que, seus contemporâneos, resistiam à sua pregação, aos seus ensinamentos, principalmente os mestres da lei, os fariseus, aqueles que se consideravam sábios e entendidos, mas que não acolhiam a sua palavra, que não acolhiam os seus ensinamentos. Logo após, portanto, este grande confronto que Jesus vive em relação aos seus contemporâneos que lhe resistem, que resistem à sua pregação, ele eleva essa bonita oração ao Pai. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Jesus deixa claro nessa oração a sua alegria por perceber que, de fato, no coração daqueles que se julgavam sábios e entendidos, conhecedores da lei, mestres da lei, era difícil chegar com os seus ensinamentos, era difícil revelar o plano do amor do Pai. Entretanto, para aqueles que são pequeninos, para aqueles que normalmente são desprezados pelo mundo, ali ele encontrava acolhida. Ali os seus ensinamentos encontravam terreno fértil para serem plantados, cultivados. E Jesus se alegra com isso, louva ao Pai na sua oração, porque os pequeninos acolhiam seus ensinamentos, acolhiam o mistério do amor divino, da misericórdia do Pai. Aliás, Jesus prossegue na sua oração dizendo: Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus, portanto, glorifica ao Pai porque quer se revelar aos pequeninos e glorifica ao Pai por, de fato, ficar feliz, por se agradar de revelar seus planos de amor aos pequeninos do reino. Meus irmãos, aqui está, já por si, um grande ensinamento nesse Evangelho. Se queremos, de fato, conhecer a Deus, o primeiro passo é reconhecer que dele necessitamos, é abrir o nosso coração para os seus ensinamentos, para a sua palavra. Enquanto nos considerarmos perfeitos, muito sábios, autossuficientes, dificilmente nós teremos essa graça de acolher essa revelação do amor de Deus por nós. Por quê? Não que Deus não queira, mas Deus não invade o nosso coração. E se de algum modo nós nos sentimos já autossuficientes, nós não abrimos espaço para Deus. Jesus, portanto, através da sua oração de louvor ao Pai,
por revelar os seus planos de amor aos pequeninos, Ele está também nos ensinando a importância de reconhecermos-nos pequeninos, necessitados do amor de Deus e de abrir o nosso coração, a nossa história, para acolher a presença salvadora de Deus, a presença misericordiosa de Deus. É preciso, irmão e irmã, reconhecer, portanto, o quanto necessitamos de Deus, reconhecer a nossa pequenez. Existe uma canção que minha mãe me ensinou que fala tanto nessa perspectiva do Evangelho que hoje ouvimos. O que agrada a Deus, minha pequena alma, é que eu ame a minha pequenez, a minha pobreza. Na medida em que nós tomamos consciência da nossa pequenez, da nossa pobreza, da nossa miséria, nós nos abrimos para Deus e permitimos a Deus manifestar seu amor a nós, permitimos a Deus realizar maravilhas em nossas vidas. Assim, inclusive, fez Nossa Senhora quando cantou o Magnífica, louvando a Deus exatamente por ter olhado para a pequenez de sua serva. Um grande exemplo para cada um de nós. Se queremos, meus irmãos e irmãs, agradar o coração de Deus, precisamos vencer a arrogância, a autossuficiência, o sentir-se pleno, completo, sozinho. Na verdade, sabemos que isso é impossível. Sem Deus, nós não podemos nada. É exatamente isso que Jesus disse no Evangelho de João: sem mim nada podeis fazer. Como precisamos de Deus, mas para acolher a sua palavra, para acolher a sua presença, os seus ensinamentos, é preciso entender que Deus se revela e revela o seu amor pelos pequeninos, ou seja, por aqueles que tomam consciência da própria pequenez, como na canção: o que agrada a Deus, minha pequena alma, é que eu ame a minha pequenez, é que eu ame a minha pobreza, isto é, que eu reconheça o quanto eu preciso de Deus. É isso que Jesus diz na sua oração ao Pai. Louva ao Pai por revelar grandes coisas aos pequeninos. E assim, Jesus está reagindo aos sábios, aos entendidos, que, se achando com toda a sabedoria do mundo, fecham-se aos ensinamentos dele, fecham-se aos ensinamentos de Deus, fecham-se à presença de Deus, porque se sentem por si só autossuficientes, sentem-se sozinhos, como se eles por si só se bastassem, e assim se fecham à ação de Deus. Que assim não ocorra conosco, que nós nos abramos à ação de Deus, que nós supliquemos em nossa oração que Deus revele a nós o seu plano de amor. E nesse sentido, vejam o que Jesus nos diz no Evangelho: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Jesus sabia que, dentre os fariseus, com os seus contemporâneos, muitos eram os que sofriam, porque carregavam pesos pesados, fardos pesados que se lhes impunham às costas os fariseus e os mestres da lei. Jesus convida a todos a irmos até ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Porque, diferente dos fariseus, dos mestres da lei, Jesus é aquele que nos convida a caminhar com ele, a carregar a cruz com ele. Ele não só diz-nos da cruz que precisamos abraçar, mas ele mesmo carrega a cruz conosco. Essa é a diferença. O peso ou o fardo, o jugo de Jesus não é mais leve porque seja menos exigente. É mais leve porque ele carrega conosco a nossa cruz. É mais leve porque ele caminha ao nosso lado. Ele não só exige de nós carregar a nossa cruz, mas ele vai conosco, nos sustentando, nos segurando pelas mãos. Ele carrega conosco a cruz. Por isso Jesus entregou sua vida na cruz pela nossa salvação,
para ser solidário e participar conosco nos nossos sofrimentos. Meus irmãos, escutemos, pois, essa palavra de Jesus, que é dirigida a todos nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. De fato, Jesus é manso e humilde de coração e quer nos ensinar a mansidão e a humildade de coração. Mansidão e humildade de coração que passa, sem dúvida, por este reconhecimento de que precisamos confiar em Deus, de que precisamos depositar toda a nossa esperança em Deus. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos fortalece. E na presença de Deus, o nosso jugo será suave, o nosso fardo será leve. Leve não porque menos exigente, mas porque viveremos a nossa missão, abraçaremos a nossa cruz com essa confiança da presença do Senhor ao nosso lado, nos animando com o seu olhar misericordioso, nos convidando a segui-lo com a sua voz doce, chamando-nos pelo nome, com os seus braços nos sustentando, nos ajudando e, sobretudo, com os seus passos ao nosso lado, ajudando-nos a dar os nossos próprios passos com as nossas próprias pernas. Ele vem ao nosso encontro, Ele caminha conosco e Ele nos convida. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Não tenho dúvida, meus irmãos e irmãs, que mesmo em meio aos desafios da vida, se nós caminhamos ao lado de Jesus, segurando nas suas mãos, Ele nos ensina a mansidão e a humildade de seu coração. E com Ele temos, pois, muito a aprender para viver a vida, para viver a nossa missão, para abraçar a nossa cruz com elegância, com amor, com alegria. Ele caminha conosco, Ele carrega a cruz por nós, conosco e pela nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, boa semana, fiquem com Deus e que o Senhor esteja ao seu lado. Amém.